Vamos tentar falar um pouco aqui sobre os direitos reais de garantia. Existe sobre coisa própria, que seria alienação fiduciária, e sobre coisa alheia, que são os que estão aqui, penhor, hipoteca e anticrese. Alguns comentários sobre essa parte geral aqui, que vale para os três. Só quem pode alienar pode empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Então, isso aqui cai muito. Só quem pode alienar. É a primeira dica. A segunda é o seguinte. Se ele alienou, aliás, se ele deu em garantia sem poder alienar, mas depois ele se torna supervenientemente propriedade superveniente, torna eficaz o que foi deu quando ele não era dono. Então ele não podia, mas ele deu. Depois ele virou o proprietário e aí tudo certo. É razoável. Esse parágrafo segundo ele fala do condomínio. A coisa comum a dois ou mais não pode ser dada em garantia na sua totalidade sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia a parte que tiver. Então o todo tem que ter consentimento, mas individualmente cada um dá o que é seu. Esse 1023 aqui tem uma dica boa. É o seguinte. É a perempção da anticrese. O credor anticrético ele tem o direito de reter enquanto não for paga. E isso dura 15 anos. 15 anos. É muito importante porque isso aqui é uma das coisas que mais cai sobre a anticrese e não está no capítulo da anticrese, que é um capítulo pequeno. E a gente acha que estudou anticrese só porque estudou aquele capítulo. Está aqui na parte geral. Parte geral desse tipo de direito. Outra coisa importante é que o contrato de penhor, anticrese, hipoteca, eles vão ter que ter obrigatoriamente o valor, o prazo, a taxa de juros e o bem. Qual é o bem? É coisa bem óbvia, mas tem que estar aí. E aqui são hipóteses de vencimento antecipado. Dívida vencida. É muito parecido com a parte de obrigações, tempo do pagamento. Vencimento antecipado. Ó, o bem está se deteriorando, ele é intimado e não reforça. Intimado não reforça, não substitui. O devedor cair em insolvência ou falir. Beleza. Não for substituído novamente. Aí tem dois casos aqui que costuma cair um pouco mais, que é no caso da desapropriação do bem. Isso aqui merece uma ressalva. Se o bem for desapropriado, considera-se antecipada também, um vencimento antecipado, que não está na parte de obrigações, mas está aqui. Esse outro aqui, ó, o terceiro, se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez deste modo, não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento, sim, se não for pontualmente paga, está vencida. O simples fato de não ser paga quando devia significa que está vencida. É razoável. Então não forem pontualmente pagas. Só que aí tem um detalhe, que é o seguinte. Se ele receber depois, atrasado, o credor receber depois, aí ó, renúncia do seu direito de execução imediata.
Então é importante saber isso. A questão da desapropriação é uma espécie de vencimento antecipado. E não for pontualmente paga também é uma hipótese de vencimento antecipado. E aceitar significa renúncia. É uma coisa mais ou menos óbvia, sem grandes mistérios. Deixa eu ver o que mais aqui. Mil e 27. O terceiro que presta uma garantia real por dívida alheia, não fica obrigado a substituí-la. Não fica obrigado quando sem culpa de merda. Sem culpa. Tranquilo. Próximo. Esse próximo é muito interessante. É chamado de cláusula comissória, o pacto comissório. É vedada a cláusula comissória. É nula a cláusula que autoriza o credor a ficar como objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento. Isso aqui é o seguinte. Não pode ter uma cláusula que coloque essa pressão psicológica no devedor. De que se ele não pagar, ele perde a coisa. O carro, a casa. Seria, de acordo com o entendimento aí do legislador e dos tribunais, uma pressão desumana. Mas, após o vencimento, se ele quiser dar, aí tudo bem. Mas não pode passar 100 meses, que seriam as prestações, ou 180 meses com isso na cabeça. É mais ou menos essa a ideia dessa vedação. Mas após o vencimento, a merda já está estourada, então pode resolver. Que mais? Esse 1429, a FCC simplesmente adora. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente. Não podem remir parcialmente. Porém, qualquer deles pode fazer no todo. Não existe remissão parcial pelos sucessores, com base nos seus quinhões. Porque remissão é quando, para evitar, por exemplo, sua mãe dá a casa de vocês em garantia de hipoteca. E aí ela morre e você é herdeiro dessa casa. Então você quer pagar proporcionalmente ao seu quinhão. Não existe isso, não faz sentido, né? Porque existe um credor do outro lado que fez um negócio com a dona da casa, né? Você é apenas um herdeiro. Ou você faz a remissão absoluta, e aí nesse caso fica subrogado quem fez a remissão absoluta, remissão com C cedilha, que significa pagar para evitar a expropriação. Fica subrogado e vai poder cobrar dos outros herdeiros os quinhões, né? Muito bom isso aqui. Se eu não me engano, é isso aqui que o FCC adora. E por último, é muito interessante esse aqui. Se aquele bem não pagar a dívida toda, que era uma garantia real, uma casa, um carro, mesmo assim não conseguiu pagar. Então continua o devedor obrigado pessoalmente, né? Uma obrigação pessoal agora. Não é mais uma garantia real, mas ele vai continuar com a dívida, né? Óbvio. Tranquilo. Vai ter outras partes aqui, que a gente vai falar de penhor. E depois hipoteca e anticrédito. Procure aí nesse mesmo canal.